Olá, Olá, gente, dia, bom dia, nosso cameraman que vai nos auxiliar hoje. Bom dia, Ellen. Bom dia, Elvira. Bom dia a todos. E bom dia, Gabriela, que não está aqui conosco. Isso, com Eu certeza. sou Ellen Ribeiro, psicóloga formada há 25 anos, especialista em adolescência, trabalho com TCC, psicoeducação emocional e psicossomática. E agora dou a palavra a Elvira e depois a gente fala um pouquinho da Gabriela, que não está presente hoje aqui, porque ela mora em outro estado. E houve um imprevisto, né? Houve um imprevisto, ela não pôde vir. Meu nome é Elvira Malheiros, eu sou psicóloga comportamental também, tenho um bom tempo de experiência. Minha formação inicial foi com criança e hoje eu trabalho com adultos, adolescentes de terceira idade. Nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast da série Emoções. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre emoções. Que tal? Vamos falar? Vamos, porque emoções é um tema que, na verdade, é um tema que sempre está em evidência, porque todos nós estamos vivenciando as emoções. E o momento do filme faz com que as pessoas possam pensar e repensar e se identificar. Então é um assunto que não tem fim, né? A Disney Pixar, ela foi muito perspicaz em abordar esse tema, porque isso é uma preocupação mundial. São sobre as questões emocionais que vêm abordando, né, pessoas no mundo inteiro. A questão da ansiedade, que vai ser uma das doenças incapacitantes de maior número aqui no Brasil em 2030. Já se tem projetado ansiedade e depressão, de acordo com algumas pesquisas. Então ela acabou incluindo essa emoção. Ela incluiu essa emoção. Ao falar sobre as emoções no primeiro filme, que ela não imaginava, em 2015, né, que nós teríamos aí pela frente uma pandemia que iria acentuar essa questão da ansiedade. E ela lança agora o segundo filme trazendo a questão da ansiedade, que não só na adolescência, embora o filme aborde a adolescência, mas a ansiedade está presente em todos os contextos, em todas as idades, de formas variadas. Temos crianças, né? E o que eu acho interessante, por ser um filme infantil, como você mesmo falou, sendo um filme infantil, a importância de saber, porque às vezes tem algumas emoções que a gente acha que só é passível dos adultos, e não. Como você falou, a pandemia trouxe várias consequências, e hoje a gente vê, como nós no consultório, na clínica, um número muito grande de crianças apresentando traços de ansiedade, que acaba assustando, mas faz parte de todo o cotidiano que nós estamos vivendo. Então, a questão do filme ser a abordagem infantil, né? Porque o filme é assim, como se fosse um contexto infantil, mas na verdade é um conteúdo bem adulto, né? Muito adulto e com muitos detalhes, né? E nesse caso, como é que essas emoções elas podem influenciar o nosso dia a dia e o nosso bem-estar físico, né? Sim. Inclusive na formatação dos nossos sentimentos, nosso senso de ser, que isso é abordado no filme também, né? O senso de ser, né? A questão do sentimento, quem sou eu, né? E tem uma frase, tem uma coisa bem legal que o Winnicott coloca, que tudo começa em casa. A família é a nossa primeira escola das emoções. Não tem jeito, gente. É na família que a gente treina. E o que eu acho mais interessante ainda, que eu não sei quem foi que falou isso, porque eu escutei isso em algum podcast desse que eu ouvi sobre emoções, que coloca a questão das emoções como se fosse um treinamento, como se nós, assim como nós vamos para a academia treinar, musculatura, porque é necessário, a gente precisa fazer isso, principalmente depois de uma certa idade, né? Tudo cai. Não necessariamente com uma certa idade, vamos lá, né? Mas principalmente. Sim. E aí a gente, a musculatura, o cérebro, que já foi comprovado pela a questão da musculatura, justamente, né? Também cerebral. A questão do Alzheimer, quanto mais você exercita a musculatura, né? Cerebral e musculatura física também. Sim. Exercícios voltados especificamente, né, para a neurociência que vem desenvolvendo. Estudo de idiomas, já foi comprovado que quando você estuda um idioma diferente do seu, você exercita uma área do cérebro que é pouco trabalhada e isso evita Alzheimer. Assim também são as emoções. Quanto mais a gente treina as emoções desde a infância, melhor condições tem que ser um adulto saudável ao lidar com diversos aspectos das emoções, diversas, né? Sim. Que é a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade, né? E todas elas vão aparecendo. É claro que quando a gente é criança, a gente tem presente
algumas emoções mais visíveis, né? Como a gente estava conversando com a nossa a terceira psicóloga, que sim, é temos Gabriela, a Gabriela também, né? Gabriela que não teve imprevisto, ela teve não pôde estar imprevisto. presente nesse primeiro. Então, ela estava dizendo sobre o filhinho dela de 2 anos, Sim. né? Que o que ela consegue perceber muito presente é a raiva, a alegria, Uhum. e ela falou a terceira, acho que é o medo, né? E é comum mesmo na infância você percebe mais essas emoções, não que as outras não estejam presentes, mas elas vão se desenvolvendo e vão sendo mais aperfeiçoadas, Sim. digamos assim, quando você chega na adolescência, né? Porque Então, são você vai- outras demandas que a São adolescência outras- traz e faz com que você são outras tem que desenvolver. demandas. E o que você falou sobre a questão da família, isso é muito importante, né? Essa referência do que a família nos traz. Porque, como também retrata no filme, se você tem alguns contextos de família que se tornam inseguros, né, que não te estimula a você ter outras posturas, você vai desenvolvendo aqui. E lá na frente, enquanto criança mesmo, você começa a ver as dificuldades, como a gente falou. Se você está dentro de um ambiente que ele não te dá uma segurança, você vai desenvolver uma ansiedade mais acentuada. Tem uma autora, que é a Marshall, que ela fala muito sobre a questão do ambiente como Uma referência, uma né? referência, E uma sustentabilidade, um alicerce, para né? desenvolvimento das emoções, Sim. né? E aí tem uma pergunta que é, como seria treinar as emoções? O que seria treinar as emoções? Eu acho que antes de partir para um treinamento, seria você vivenciar tudo. No momento que você está vivenciando, você vai estar se deparando com essas emoções, né? Se você fica de uma forma muito fechada, né? Muito introspectiva, você não vai vivenciar. Aí a gente fala do medo, né? O medo do novo, o medo do desconhecido. Como é que você vai ter a dimensão de que aquele novo, aquele desconhecido, pode despertar em você uma garra, né? Uma força que você não tem? O treinar seria deixar e Viver. incentivar, né? Como é que os pais podem ajudar as Sim. crianças? Treinar essas habilidades, né? Desde a infância. Deixando eles viver. Deixando eles viverem. Então, por exemplo, frustração. A frustração nos ensina mais do que todos os autores falam, né? Que da importância da frustração para a formação da personalidade do ser humano, né? Do ser humano, de uma forma geral, ao longo da vida, como um todo. Então, é frustrar, deixar com que a criança sinta o não. Não é não. Sim. Não pode agora. Então, a criança ela vai começando a entender que existem outras formas de você lidar com aquilo que você está sentindo naquele momento. Por exemplo, a morte. Eu acho muito importante você, desde criança, falar sobre isso com a criança e não esconder da criança. Porque se você esconde e não permite que a criança vivencie aquela tristeza, aquele momento pelo qual ela está passando, como é que ela vai saber vivenciar isso no futuro? Sim. Um caso simples. Meu filho tinha um gatinho quando a gente era criança. Ele era criança, esse gato cresceu com a gente. Ele era meu gato, eu engravidei e ele cresceu vendo esse gatinho. Quando ele tinha 7 anos de idade, o gato morre, de 17 anos de velhice. E ele acompanhou todo esse processo da doença, de levar ele ao veterinário, de eu chamar ele, a veterinária falou, olha, ele está sem um rim, ele está com diabetes por conta da idade, ele está desidratado porque está com problema no rim, não está funcionando, desidratou. Então, assim, ele está com ele não vai provavelmente sobreviver. E aí a gente conversou, ele chorou, eu me lembro na época, e ele foi, voltamos para casa e o gatinho morreu naquela noite de parada respiratória. E a gente então conversou sobre isso. Isso é vivenciar. Ele chorou, ficou triste. Diferente seria se você dissesse, olha, não é nada, o gatinho, sei lá, o gatinho fugiu. Seria um choque muito maior, até para vocês explicarem como pais por que muita gente não fala, né? Isso inclusive para pessoas da família, né? Então você deixar a criança experimentar e vivenciar aquela emoção e conversar sobre como. O que eu acho que ocorre é assim, acho que a grande preocupação dos pais é achar que por ser criança você não pode falar de morte. Você pode falar, desde o momento que você use uma linguagem adequada à idade daquela criança. Você não pode chegar e aterrorizar.
mas é uma realidade que tem que ser passada. Acho que a questão da linguagem, né? Aí a gente fala a linguagem das emoções, é que você tem que trabalhar melhor a linguagem com as crianças. Porque ele tem que vivenciar isso. Porque a questão da morte, ela é tão certa quanto o nascimento. Sim. Não tem, a gente não tem noção do tempo, mas todo mundo sabe que um dia vai perder alguém. Exato. Né? E o que você falou é interessante porque, assim, é de um animal de estimação, em que você traça uma relação de afeto contínua, né? Quem tem animais, quem tem gato, embora as pessoas achem que gato não expressa tanto quanto um cachorro, e muito pelo contrário. Então, a dor talvez seja muito maior para uma criança, para uma criança. A dor é muito maior, porque tem aquele contato direto com o gato. É a primeira perda. É a primeira perda. Foi a primeira perda vivenciada. Vivenciada, porque existem várias perdas que a gente não tem consciência. Sim. A perda do útero materno, as pessoas não param para pensar nisso, mas quando você nasce, a criança sai daquele útero quentinho, com aquela aguinha morninha, né, com tudo, ele tá tendo uma perda. O nascimento é uma perda, né? Ele vem para um mundo cheio de luz, cheio de barulho, né? Então ele vai vivenciando a perda, por exemplo, da mama. Na verdade, a primeira relação de afeto do bebê é no ato do amamentar. É uma perda, né? Só que são bem sutis, né? Mas aqui tem crianças que têm muita dificuldade com o desmame. Sim. Né? E vai do mundo da infância para o mundo da socialização, por 5, 6, 7 anos. Depois na adolescência. Você vão ter outras situações que não vão fazendo você esquecer, mas elas vão sendo superando, entre aspas, né? E você vai dando continuidade. Que são perdas. Na adolescência você tem uma perda também, que é luto, né? São 3 lutos. O luto do corpo infantil, o luto da mãe, dos pais da infância e o luto do corpo, né? Do corpo. A própria transformação de ser adolescente e de lidar com a sua imagem corporal também. Então, isso é uma perda. Né? Por isso que muitos adolescentes, quando chegam nessa fase, existem muitas confusões entre as famílias, porque a família não acompanha. E aí, falando nessa parte da parte corporal, a gente vê casos muito de anorexia, de uma forma muito, muito preocupante, porque é uma dificuldade de aceitação da sua imagem corporal. Né? Então, aquilo que você falou, na verdade, perdas sempre vão ser constantes. Se você vive, não tem como você não ter perda. A única coisa que ainda é um tabu na sociedade é a morte. A morte. Né? Porque se você parar para pensar, perdas a gente lida o tempo inteiro. Né? E se a gente não ensina a criança a lidar com essas pequenas perdas ao longo do desenvolvimento, como que vai lidar com uma perda que seria a definitiva, a morte? Sim. Né? De uma pessoa representativa, né? De um animal de estimação, né? Então, isso é necessário. Então, ensinar a primeira coisa, dar nome ao sentimento. Quando a criança começar, fale o que você está sentindo, expresse o que você está sentindo. Não tem essa coisa de raiva, não existe na nossa família. Existe né? Tudo. A gente ouve se a gente isso. Ou então a criança choro. Vamos lá. Não chora. Se é chora. menino, não chora. Como que você não chora? Se você está provido de um sentimento de dor, de perda, e que o choro vem para dar um alívio, mas muitas pessoas, a gente ouve ainda muito assim, menino não chora, e se você chorar, você é fraco. Exato. Se você chorar, você não é valente. Então, assim, eu vejo que hoje está uma desconstrução, até com os meios de comunicação, com os filmes, e o que a gente faz aqui, dentro do que a gente leva, uma desconstrução desses valores, dessas situações de que, assim, você reprime uma criança porque ele não pode chorar. Então, se o sentimento do choro é presente. E aí, na hora na raiva, quem nunca ouviu falar assim, chorei de raiva? Chorei de alegria. Isso, né? Porque assim, o choro ele não é só um contexto de dor. A gente chora de raiva por algo que você fez e não era para ter feito. A gente chora de felicidade e a gente chora da tristeza. Chora da ansiedade também. Chora de saudade. Né? Chora assim, o choro. Então imagine a responsabilidade para um menino que vivencia todas essas emoções e tem que conter seu próprio choro. Lá na frente, o que vai acontecer com ele? O que é importante fazer nessa hora? É entender o motivo pelo qual o choro está acontecendo e dar nome a isso. Eu estou chorando porque eu estou com raiva. Até para você trabalhar a raiva, né? Para você trabalhar a raiva. O choro sempre por trás tem alguma emoção. O choro é uma consequência. É uma consequência. Da emoção que você está sentindo. Então, você tem que identificar qual é a emoção.
Sim. Então, quando você faz isso numa família, quando é criança, o importante é o pai e a mãe ajudar a criança a identificar. Né? O acolhimento, o diálogo. E ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo. Eu estou sentindo isso por causa disso, eu estou com raiva. Quando a criança não consegue expressar o que está sentindo, a gente vem ajudar. Sim. Nesse contexto. Então, é medo, é raiva, é nojo, é alegria, é tristeza. Que são a gente está falando das emoções básicas. Também, né? As emoções básicas. Porque cada emoção dessa, ela vai ter um derivado. São outras que vão chegando. Sim. Na adolescência, você vai perceber que outras emoções vão chegando. E o filme aborda isso de uma maneira delicada e muito inteligente. Muito sutil e inteligente, né? Muito inteligente. Ele chega com novas emoções que fazem parte, porque tem as emoções primárias, como base. A inveja, né? Como a inveja. Ah, mas ninguém pode sentir inveja. Inveja é feio. Não, inveja é do ser humano. Sim. O ódio, a raiva é do ser humano. Assim como a alegria. O problema é quando a gente diz para a criança que ela não pode sentir raiva e ir lá e socar o coleguinha, quando ela tem 2, 3 anos de idade. Sim. É claro que a gente ensina dessa forma que se resolve. Porém, a gente vai entender que aquilo faz parte de um processo e não reprimir o processo. Não pode. É isso. Né? A criança, ela sempre tem que ter a necessidade da explicação. Sempre tem que ter a necessidade do diálogo. A necessidade do diálogo tem que ser importante. É importante, né? Tipo, o colega me xingou e eu fiquei, na hora, acaba com tanta raiva que eu dei vontade de dar um soco na cara dele. Você perde aí. Quer dizer, já é uma emoção mais elaborada, você consegue sentir que você estava com raiva, só que resolve dando um soco na cara dele, dando um burro. E Ellen, até que no primeiro momento ele tem essa atitude, que é o que acontece, mas se você for trabalhar essa reação dele do soco, porque outras situações vão existir. As situações são sempre repetitivas. A partir do momento que eu falo que a gente coloca o nosso pé na rua, a partir do momento que a gente está vivendo, a gente vai ter das mais variadas. Você pode ter um momento de raiva num determinado contexto, num contexto profissional, num contexto pessoal, ele vai estar presente. Exato. Então, se no primeiro momento a criança, porque também existe muito estímulo, se bater, bata. Se chegar em casa chorando, você ainda vai apanhar. Então você pode ter essa atitude, mas tem que ser explicado para ele. As crianças necessitam de explicações, elas necessitam de respostas, mesmo que seja pelo choro. O choro já é um grande sinalizador de que a criança precisa de respostas. Porque se você deixá-la chorando e você não buscar o entendimento daquele choro, consequentemente ele vai ficar no choro. Pare de chorar. Isso, não vai ter respostas. E as outras vezes que as histórias vão ser repetidas, como que ele vai lidar com isso? E é muito interessante que, o importante aqui, a criança se sinta segura para expressar o que sente e falar, né? Porque eu tinha uma colega, uma amiga, que a criança com 2, 3 anos, ela não podia sentir raiva. Ou seja, não podia, era como se ele está muito raivoso, como se levar para o psicólogo. Ela me questionou, né? Sim. Porque a criança estava com muita raiva. E aí eu pedi que ela olhasse o entorno da família, o porquê que ele estava explodindo na escola. Porque assim, a raiva era no contexto, tinha um lance de problemas na família, né? Entre transtornos e tudo, de pessoas mais velhas, parentes. Então assim, a raiva era como se fosse algo proibido sentir. Então essa criança, ela estava simplesmente se reprimindo o tempo todo. E era um menino dócil, só que isso não impede ele de dar um soco, de beliscar, de morder, ou de puxar o cabelo do outro coleguinha, porque o coleguinha... Vamos entender o que está acontecendo, porque às vezes está em casa, né? A conversa não é proibir, você sentiu raiva, você bateu. Saber o porquê dessa raiva, né? O porquê dessa raiva, até para entender se você teve responsabilidade dessa raiva. Porque muitas vezes você tem uma interpretação de uma raiva que, na verdade, você foi o responsável por desencadear aquela raiva. Porque, às vezes, a gente sempre transfere para o outro uma nossa autorresponsabilidade. O importante mesmo é a gente acolher, entender. Sim, perfeitamente. Permitir que a criança sinta. Dar nome ao que você está sentindo. Essa é uma das principais coisas que você vai dar o entendimento com criança no consultório. Quando chega a criança no consultório, a gente sempre trabalha essa questão do sentir, dar nome ao que ela está sentindo. Então a gente vai trabalhar para que ela consiga verbalizar e ela consiga, pelo menos, descrever o que ela está sentindo. E aí a gente vai encontrando caminho. Às vezes a criança não consegue dizer raiva
ou é isso, Mas ela expressa. ela expressa e aí a gente começa a partir daquela expressão da criança a ir modulando para que ela Perfeito. consiga chegar e dizer, eu tô com raiva, mas eu não posso, porque raiva é feio. É isso. Quem sente raiva e ódio, eu não É como posso se sentir você não- inveja. você não- Eu sinto uma inveja branca, que é aquela questão essa coisa bem sutil, né? estrutural do nosso Isso, racismo, sim, né? sim. Porque hoje em dia, falar inveja branca, por que inveja branca? É isso. Né? Inveja é inveja. Inveja não é tem inveja, cor. não tem Acho cor. que se você definir que a inveja é branca, já é um preconceito É um sobre a inveja. preconceito, exato. Não existe Ou inveja. seja, porque o que quer dizer inveja branca? Inveja boa. É isso. Por que a inveja negra é ruim? Pois é. Entendeu? Aí então entra o isso preconceito. isso Você é tá, onde você tá entra o preconceito. camuflando isso. É um preconceito estrutural, né, É. da nossa sociedade. E Uhum. isso está na estrutura da nossa colonização. Sim. Né? Então, inveja é inveja, não existe cor. Não tem gente, cor. Vamos deixar isso bem claro. Senão eu vou botar uma inveja azul clarinho, Azul clarinho, lilás, amarela, azul lilás, clarinho. né? Eu vou dizer, a minha eu gosto de lilás, a minha inveja é lilás, Pois viu? é. Besteira, isso não existe, né? Quando você está falando de crianças, é muito interessante. Tive a minha primeira formação infantil, o sistema de ludoterapia, a forma como a criança expressa. Então você bota a criança para fazer um desenho, você vê que as cores que ela usa é o preto, é o cinza, desenhos pontiagudos. Ela não está dizendo que ela está com raiva. Não, Mas ela está expressando, por intermédio de um desenho, aquela agressividade, aquela raiva. Foi a mesma uma coisa que Então isso é muito interessante, Eu porque falei você uma tem criança isso. que pegou pra mim um lápis e ela começou a pintar, ela pegou preto, pintou preto, marrom, e ela ia lá, mexia, pegava, aí na hora que a gente vai conversar sobre o desenho, né, Aham. aí a gente conversa, a escolha das cores e tudo mais. Eu peguei essas cores porque tava sem ponta. Uhum. Eu queria o azul, queria o vermelho, tava sem ponta. Só que na hora que tava tudo misturado lá, ninguém viu que tava sem ponta, não fizeram a Sim. ponta no lápis. Ela pegou os lápis que estavam com ponta. E não é porque ela escolheu Certo. E todos eles eram, na verdade, puxando mais para cinza, preto. Tinha o preto, tinha o verde, O verde, tinha o roxo. O roxo, tinha o cinza, tinha o marrom com ponta. Os que estavam gastos, É. que era muito usado, vermelho, azul, amarelo, estavam sem ponta e por algum motivo a pessoa responsável ali para apontar Sim. não fez as pontas dos lápis, né? E a criança não pegou. Isso é muito importante também, porque assim, a gente não pode chegar numa determinada situação e ser radical, Exato. né? Então, o que você está falando, ele usou aquelas cores Porque era o que porque tinha. era o que tinha, né? Mas você vê, você também trabalhou com criança, né? É. Você vê o quanto é importante essa parte da ludoterapia na expressão, porque os adultos, a maioria dos adultos costumam dizer que criança não entende, que criança não tem capacidade de verbalizar. E aí ele vai verbalizar, ele vai expressar, às vezes com agressividade que até surpreende. Aquela criança que sempre foi calma, pacata, expressa. Outra coisa, criança muito parada não é saudável. Eu tenho um exemplo rapidinho de um lugar que eu morava e o proprietário virou muito meu amigo e veio me perguntar: quando você morava lá, tinha queixa das crianças do lado? Eu disse não, porque o atual morador está reclamando que as crianças estão perturbando. Eu digo, olha, eu ficaria preocupado se a criança ficasse sentada o tempo inteiro. Criança que brinca, que grita, que joga bola é criança saudável. Aí eu disse para ele assim, ó, eu acho que o problema está dentro dele. Porque também hoje em dia tem a questão do eletrônico, né? A criança fica quieta porque bota no eletrônico, fica Pois quieta. é isso. A criança vai ficar quietinha na mesa do restaurante ali. Não, e Né? outra coisa, quando ele foi ver o imóvel, ele levou a filha dele de 3 anos. A menina não expressou um ai. Eu observei isso. E agora ele está reclamando. Então, assim, na verdade, não são as crianças que estão com problema, é o próprio adulto. Porque, assim, que bom que elas conseguem expressar, que bom que elas conseguem verbalizar por atitudes e não necessariamente verbalizando, entendeu? E aí, você acha que a emoção é algo que a gente controla? Tem uma pergunta aqui de uma... Que a gente controla. Olha, eu acho que é possível de controlar. Agora, dependendo qual a intensidade desse controle. Porque eu vejo que as emoções, elas vão ter uma variação. Porque enquanto você fala de emoção, inicialmente elas atingem algo que é seu, do seu existencial. Então, às vezes, você vai vivenciar uma emoção que ela te remete a algumas situações que elas vão gerar um impacto muito maior, uma resposta muito maior. Outras que se tornam mais suaves,
você pode se controlar. Eu acho que controlar totalmente uma emoção não. Talvez gerenciar. Gerenciar. Até porque gerenciar as emoções. Eu não gostaria de dizer que as emoções necessariamente devem ser controladas. Né? Elas devem ser expressadas dentro de um equilíbrio de forma que não gere um comprometimento. Então seria uma administração, uma gerência das emoções, né? Porque acho que também isso é muito individual. Quando a gente fala de regulação emocional. Pronto. Isso é muito comum quando a gente vê em autistas que Perfeito. Eles falam assim, ele precisa se autorregular. Eu estava dando uma palestra numa escola e tinha um autista na sala, né? E teve um dado momento que a coordenadora entrou, uma ajudante, né, auxiliar, e esse menino estava andando, um adolescente, a criança. né? Não, pelo contrário. Achei assim, muito boa a postura da escola. E ele estava meio inquieto, né? Ele estava inquieto, estava no final a gente conversando, bate-papo. E ele inquieto, mexendo, aí eu percebi, né? Cheguei perto, ela falou assim, não, a gente vai dar uma volta, porque ele tá precisando se autorregular. Então ela já sabia o que ele precisava para se autorregular. Aí saiu de braço dado com o menino. Eu achei fantástico a atitude da escola, né? Eu poderia até fazer a propaganda aqui, mas ela saiu com o garoto para o garoto se autorregular e tempos depois o garoto voltou e estava regulado, sentou. Quer dizer, ele precisava, ele mesmo já sabia. Tem crianças autistas que se mexem, tem aqueles times que eles chamam, que são aqueles movimentos que eles fazem com a mão, com o cabelo, cada um tem o seu time. Daí o garoto precisava andar para poder se autorregular, enfim, eu não sei qual era, mas ela saiu para que ele se autorregulasse. Então isso é uma gerência das emoções. É um controle, né? Tem aqui, eu vou ler aqui que eu trouxe, que é uma eu acho muito interessante que foi Aristóteles que falou isso, né? Em Ética a Nicômaco. Ele fala o seguinte, que qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, é o que ele coloca. Na verdade, não é fácil você zangar, se você brigar, você querer dar um soco. A questão é, como que a gente vai gerenciar isso? O que a gente... Que você não chega nesse extremo, Pra gente não chegar nesse extremo, porque quando a gente chega nesse extremo, a gente não sabe as consequências que advirão daquele nosso ato. E até o arrependimento, que de repente você se surpreende, assim... Exato. Eu fui capaz de fazer isso, não tinha dimensão do que eu era capaz. Então, e Aristóteles, né? Aristóteles fala isso. Quanto tempo... Exato. Assim como a gente aprende a ler, a escrever, a gente também deveria ser alfabetizado emocionalmente. Então, isso é uma coisa que as escolas hoje estão tendo um pouco mais de um olhar para essa questão. Colocando escola da inteligência emocional, cada um tem um nome, né? Mas ainda não é exatamente como deveria ser feito, né? Mas a alfabetização emocional, acho que seria esse nome, mas deveria ser uma coisa, deveria ser uma matéria. Alfabetizar-se emocionalmente. Pelo menos uma base do que é essa alfabetização, porque a gente sabe que para cada ser humano vai expressar uma vivência, mas você tem um norte, uma referência, né? Fio condutor, né? Alfabetização. É como você vai para academia, claro. Sim, no primeiro momento você não consegue fazer todos e o personal vai te passar exercícios, cada um vai ter uma musculatura que desenvolve mais. Tem uns que dizem, mas eu tenho isso aqui fraco, meu ombro é fraco, eu faço mais exercício assim, eu tenho minhas pernas são fortes, o outro... Faz um negócio aqui, peraí. O negócio, minha perna é mais forte, meu braço é mais forte. Foi um negócio... deixa assim mesmo. Tranquilo. E aí... Porque somos diferentes um dos outros. Então as demandas são... A mesma coisa seria uma alfabetização emocional. Para também, quando a gente vai fazer qualquer coisa a nível cerebral, existe um norte, aquilo que eles colocam como bom para todos. Porém, cada um vai se identificar mais com esse ou com aquele exercício. Com essa ou com aquela leitura. Tem gente que não gosta de ler, aí vai fazer uma outra coisa. Tem gente que odeia estudar idiomas, vai fazer outra coisa. Mas desde que esteja dentro daquela linha da neurociência que ajuda a desenvolver. O cérebro não é um músculo, né? Tudo é uma musculatura. E o que você falou é saber que raiva vai sempre existente, a ansiedade, o medo, o nojinho. Então, assim, é como você deu o exemplo da academia, dentro de uma comparação. Você tem que passar que essas emoções elas serão sempre presentes. A forma como você vai despertá-las, como você vai lidar com elas, você vai dar continuidade, eu vejo como um processo individual.
Exato. É um processo individual. Aí a demanda vem de do cada um. amadurecimento de cada um. Sim. Vem As da- próprias de uma necessidades, né? de que você- desenvolvimento. É isso. Né? Aquilo que a gente fala também do ambiente que É ele isso foi. que eu ia falar agora. Eu acredito muito no ambiente, porque o ambiente te acolhe. Das contingências, É né? isso. Então, a gente está falando aqui de... As respostas do ambiente, o ambiente, ele vai dar respostas diferenciadas. Às vezes até mais, porque a gente fala muito de hereditariedade. Hereditariedade, sim, é um fator que existe, forte e tal. Só que muitas coisas já está comprovado pela ciência que mesmo que você tenha uma hereditariedade, se você tiver uma vida e as contingências forem positivas, você não desenvolve determinado tipo de doenças hereditárias. Por exemplo, se você tem tendência a ter uma hipertensão hereditária, mas você é uma pessoa que desde cedo teve condutas saudáveis. Perfeito. Gente, exercício físico hoje, a gente Não é estética. não é necessidade. estética, é necessidade. Nós somos profissionais de psicologia, mas hoje, no consultório, o que a gente mais recomenda é encaminho para um nutricionista e encaminho para uma equipe personal multidisciplinar. Não tem como. Gente, exercício físico hoje é uma coisa fundamental. Então, você pode prevenir uma série de doenças congênitas, hereditárias, que poderiam vir a se desenvolver numa tenra idade e você não desenvolve. E se viesse, entendeu? seria de uma forma mais tranquila. Como a gente fala dos neurotransmissores. Né? A neurociência tem mostrado outras representatividades do ato de você fazer exercício físico. O simples ato de caminhar pode liberar neurotransmissor. Então, assim, aí você pega e ajuda tudo. É Parte isso, psicológica, com certeza. porque a gente lida com cortisol, os neurotransmissores que é serotonina, né, noradrenalina, A própria tudo isso. citocina, todas Citocina. eles, né? Então hoje está mais do que comprovado que exercício físico, uma boa alimentação previne Sim. uma série de doenças. Mesmo Então, que existe já fatores Mesmo hereditariedade, que da hereditariedade, a hereditariedade é forte e tal, Sim, mas sim. você pode prevenir. Tem muitas coisas que podem ser prevenidas a tempo, né? Então, a gente falou bastante de emoção aqui, mas a gente falou das principais, que é a básica, que a gente ficou falando que até o filme retrata, que é o Sim. amor, o ódio, a alegria, alegria, uma raiva, não tem ódio, a alegria, alegria, amor não, alegria, raiva, a raiva, o nojo, o medo e a... Peraí, são cinco. alegria, medo, raiva, o nojo, e a alegria, tristeza. tristeza. Tristeza, medo, nojo, raiva e alegria. Essas são a que a gente chama de primárias. Sim. Né? O ser humano, quando nasce, ele vai ter de Não cara tem como não ter a alegria e a tristeza. Sim. O primeiro filme mostra muito isso. Né? Quando a Riley nasce, ela é pura, só a alegria é a primeira a chegar no comando do cérebro. Sim. E ela tá lá feliz da vida, só eu e Riley pro resto da vida. E de repente, a bebezinha começa a chorar. Aí ela, o que é isso, meu Deus? Aí vai chegando, sou eu. A tristeza chega. Sim. Aí bota a mão, tira, não, tira. É uma coisa que, outra coisa muito interessante no filme, e que a gente pode trazer pra nossa realidade, é que a Riley, a menininha, ela tem um comando muito da alegria. A alegria fica o tempo todo querendo protegê-la e ser ela a principal emoção da Riley. Fosse predominar, não tem ela como vai você predominar. descobrindo que a tristeza chega, ela tira, bota, ela faz um círculo no filme, bota a tristeza, para a tristeza não encostar em nenhuma das memórias, das lembranças, né? Aos poucos ela vai descobrindo que a tristeza é necessária. Sim. Que o medo é necessário. Todos eles são necessários. Que o nojo é necessário. E ela começa a descobrir que elas se complementam. E que a Riley não é só alegria. E o segundo filme faz uma ponte maior ainda. Porque as outras emoções. Como ela faz né? o sentimento de si, né? Sim. Que ela coloca que eu sou uma menina boa. Eu sou boa. É como se você tem que reforçar o eu sou boa. E ninguém é tão bom o tempo inteiro. Isso não é um sentimento. Isso. Que já estava querendo. Porque os sentimentos derivam das principais emoções. Aqui, né? E aí ela fala, eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa. E ela vai descobrir o seguinte, que tem que jogar aquilo fora e deixar que nasça a nova Riley. Sim. Que ela tá adolescente. Então ela nem é boa e nem ela é o que a outra queria, que era ansiedade, né? Sim. Que queria de uma forma exagerada, né? Eu posso ser melhor, eu posso ser melhor. Então, assim, ao pouco começa a nascer a Riley misturada. Aí eles vão e abraçam. Todas as emoções se abraçam. Foi um momento, assim, muito legal do filme, muito simbólico.
Porque ele mostra que essas emoções, elas têm que conversar entre si. Tem que estar entrelaçada. Tem que estar entrelaçada, né? E aí, essa coisa dela, desse momento, eu também vi, foi bem interessante, porque assim, é o que a gente fala desde o tempo, o acolhimento. Saber que você pode ser acolhido. Porque eu acho que há uma frustração muito grande quando a criança chega com choro. Eu sou carioca, você também é carioca. E quando eu cheguei aqui, tinha uma coisa do choro assim, entupa o choro. Entupa o choro. Ou seja, lá no ambiente chamava engole o choro. Como é que você diz para uma criança engole o choro? Aí eu vi, entupa, como é que entupir um choro? É Engole o choro. Engole o choro. Ou então, se chorar, vai apanhar. Eu não sei se é só no Rio, não, mas a minha mãe tinha mania de fazer isso. Minha mãe dizia assim pra gente, quando a gente começava a chorar, engole o choro. Engole o choro. Se chorar, vai apanhar mais. Se vai apanhar mais. Então, assim, que bom que hoje nós temos filmes, temos o nosso momento, temos outros meios de comunicação. E que bom que eu, quando era criança, quando ela falava isso, gritava mais ainda. Porque tinha essa dimensão. Porque então, a gente... eu era a mal criada, então quando quando eu não obedeço é uma criança. E assim, não existe pior coisa que você ter vontade de chorar. Dói a garganta. Dói. Essa parte da musculatura trava. Trava. E aí você quer Olha, gente, isso é muito sério, né? Que aí você quer soltar e aí a gente assim, tem um amigo nosso... Engole. Tinha um amigo... Aí tem gente que ainda faz assim, ó. Como se ele fosse um líquido que você tivesse. Na psicologia tem um autor da psicologia, um teórico da psicologia, que não é a nossa área aqui, chamado Reich, né? Que ele trabalhava sobre a bioenergética, ele trabalhava sobre as croaças, né? Que é tipo como se fossem pontos, né? E a garganta era um deles, ele colocava que tem que fluir todas as... seria, pontos, mas né? nem sempre é o que flui, que é o que vai, né? Então vamos lá, falando só sobre as derivadas, né? E aí as derivadas das principais. A gente já tá com um tempinho bem já né? passamos. Mas a gente vai dar continuidade, que é a surpresa, que vai sendo derivada das principais, das básicas. Surpresa, amor, culpa, ciúme, orgulho, curiosidade, admiração, tédio, que vão chegar nas segundas a ansiedade, a depressão. As pessoas confundem muito o que é sentimento e o que é emoção. A gente pode fazer isso no próximo podcast para fazer esse diferenciamento. Porque as pessoas acabam achando que sentimento e emoção é a mesma coisa. E não é, gente. Agora, sentimento ele pode vir a ser cristalizado a partir de uma emoção. Sim. Que é o que ocorre. Primeiro vem a emoção para depois gerar o sentimento. Para depois gerar o sentimento. Então, você por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, se eu consigo. Deixa eu ver se aqui eu trouxe alguma coisa. Por exemplo, você está numa floresta, você vê um tigre na sua frente. Medo. Qual vai ser a emoção que vai ser acionada? Medo. Fuga, né? Né? Vai ser o medo. A emoção que vem ali é o medo. Sair daquela situação que está gerando. E o seu organismo vai produzir cortisol, porque é o hormônio da ação. Né? Depois, com um tempo, você vai ter o sentimento, você vai conseguir refletir, porque a emoção ela não tem reflexão. Ela é rápida. É imediata. Ela é imediata. A resposta é imediata. E o sentimento tem uma reflexão. Porque ele tem elaboração. Ele vai ter elaboração. Então é por isso. Depois você pode até elaborar o medo que você sentiu do tigre. Aí pode virar um sentimento. Porque as outras situações de medo elas seriam elaboradas e você vai conseguir administrar melhor. A emoção é uma reação a um estímulo ambiental imediato. Sim. Você pode ver todas as emoções. Tanto que fala, eu me emocionei, eu vi um filme, chorei. Sim. É emocional. Né? Aí depois a gente vai estudar e trabalhar o sentimento por trás disso. Daquilo que teve como resposta, né? É isso aí. Então, gente... Bom, já estamos terminando, acaba tão rápido, né? Pois é. Mas assim, esse é o primeiro. É o primeiro. De muitos. A gente está pretendendo fazer uma série sobre emoções. A gente vai abrir a gente abriu falando um pouco sobre emoções, né? Mas vamos desmembrar um pouquinho, né? E com certeza a Gabriela também vai estar aqui conosco no próximo, aí a gente vai desmembrar mais e a gente vai dar uma pincelada nessa questão de sentimentos e emoções. Para ficar mais claro pro ouvinte. Porque às vezes a gente fala e as pessoas confundem mesmo. O que é emoção, o que é sentimento.
Então, Mas a gente vai assim, ficar por pronto. aqui. Foi muito bom, Elvira. Foi Obrigada. ótimo, obrigado, gratidão aí. Gratidão ao nosso cameraman também, que nos ajudou, que tá aí por Pois trás, é. né, nos E ajudando. assim, eu sempre falo que agradecer ao verbo que rege minha vida, e que esse seja o primeiro, com certeza, de muitos. Porque nós não poderíamos escolher o melhor tema. Que Antes é sobre de finalizar, emoções. eu quero dar um recado, porque a minha irmã me procurou dizendo que queria que a gente Sim, pensasse em algo para um grupo de Pronto, bariátrica. deixamos aqui aberto, Mais de né? 500 pessoas nesse grupo. Então, a gente vai deixar em aberto para montar um podcast. Eu falei com ela que a gente vai conversar entre a gente, pensar em alguma coisa, tá na pauta, em um podcast voltado para a questão das emoções envolvidas no processo de bariátrica. E também nós estamos também com proposta de a gente fazer, intercalando com algumas lives, em que a gente vai colocar alguns profissionais também para nesse participar. da bariátrica. A gente pode pensar numa nutricionista. Pronto, né? isso. Se for fazer de adolescente, Ou pensar no adolescente. eu acho que essa é a proposta. E assim, tanto no nosso podcast como em algumas lives que a gente for levar alguns assuntos, também poder convidar alguns profissionais, né? E deixar nosso e-mail, né? Nossa página, sigam a nossa página, né? No direct pode deixar algum tipo de dúvidas, porque eu acho interessante que quando a gente faz lives, alguns assuntos que a gente aborda, as pessoas têm uma certa vergonha em deixar as perguntas, que é normal, né? Então acho importante a gente deixar sempre aberto para que elas possam ter acesso, né? Exato. Pronto, acaba tão rápido, né? Mas assim, beijo, muito obrigada a todos. Gratidão a ela, a parceria, e que é apenas o começo. E vamos falar de emoções, não vamos reprimir nossas emoções, vamos deixar que as nossas emoções estejam sempre presentes. Aqui hoje foi uma grande emoção, não foi? Foi. Gerou sentimento de ansiedade, gerou medo. Primeira, vai dar 10? Vamos conseguir? Não vamos? Vamos. E aí depois vamos administrar o que não saiu dentro de um contexto. Dentro do contexto, É isso que a gente faz. Beijão. Gratidão a todos, muito obrigada.